Fala pessoas, vamos agora incluir elementos, beleza? Então, aqui eu tenho um HTML normal, né? Eu vou criar uma div aqui, eu vou criar um main, tá? E esse main eu vou criar um ID container. Show de bola, até aqui sem novidades, né? Tranquilo. Vou voltar para o meu JavaScript aqui. Vou deixar ele do lado aqui do meu browser, tá? A gente vai criar elementos aqui, tá bom? Para isso, vamos pensar numa lógica junto, uma lógica parecida que a gente fez na outra aula. Vamos criar uma variável aqui. Aí essa variável vai ter um name usuário também, né? Name user, para deixar em inglês bonitinho. Vou colocar aqui Giovanni. Show? Coloquei aqui meu usuário. Tá com letra maiúscula aqui, eu vou manter com letra maiúscula esse aqui, vai ficar mais bonitinho. Beleza, agora o que eu vou fazer? Para começar, eu vou criar uma div, uma variável, tá? Para manipular esse ID nosso. Então a gente já sabe como fazer isso, const, né? Eu vou chamar de main mesmo, document get element by ID. Show? Aí aqui vai ser container, tá? Por quê? Porque é o nome que a gente colocou lá, container. Até aqui sem novidades, né? A gente já sabe que não tem novidades aqui, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aquela lógica que a gente fez na aula passada, né? Se o name de usuário ele tiver um valor, né, ele não for null, nem undefined, a gente vai começar a inserir tags nele, tá bom? Primeiro, a gente vai criar uma variável, tá? Chamado div, vou chamar aqui de div element. Div element. Beleza. Essa div element vai ter um document, igual a gente conhece. A gente vai chamar de create, tá? Create element, tá bom? Create element e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma div. Esse create element que ele está criando um elemento, beleza? Agora a gente vai colocar uma classe usando essa própria div aqui que a gente fez, div element, tá bom? Ponto class name. A gente está adicionando uma classe nela chamado content, tá? Até aqui nada demais, tá, gente? Tá tranquilo, é de boa. E aqui que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar uma mensagem, tá? Então vamos lá, vamos criar um texto aqui, div element. O que a gente pode usar para colocar a tag que a gente aprendeu na aula passada, que é o inner.html. Então bora usar o inner.html. E aqui a gente vai colocar um parágrafo aqui dentro. A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai usar treatment literas aqui, ó. Dessa forma, que a gente pode fazer aqui, com essas aspas aqui, tá? A gente vai colocar o nosso parágrafo aqui. Vai ser melhor de trabalhar. Vocês vão entender que vai ficar mais bonitinho, tá bom? Então aqui eu vou colocar olá. Vamos lá, a gente vai aprender mais sobre esses detalhes, tá? Do treatment literas e tal. Então fique tranquilo. Mas aqui a gente vai usar aqui um texto simples, olá, tá? Vamos colocar dentro de uma strong uma outra tag, beleza? E essa tag aqui, deixa eu aumentar aqui pra gente ver melhor. Essa outra tag aqui, a gente vai chamar a nossa variável. Quem que é a nossa variável? É o name user. Então, para deixar o name user, a gente passa desse jeito aqui, tá bom? A gente está pegando essa variável aqui, tá? Agora, beleza. Tá maior aqui, tá melhor de enxergar. Agora, o que a gente vai fazer? É inserir. Agora que é legal a gente ver em tempo real aqui essa parte. Inserir a nossa variável div element. Como que a gente faz isso? Colocar ele no nosso DOM aqui, no nosso HTML, na nossa árvore. Então, existe uma maneira de fazer isso. A gente vai precisar pegar a nossa main, tá? A gente vai precisar avisar a nossa main. Quem que é a main? É esse cara aqui, que é o container que a gente criou, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vai falar assim, main ponto append-chard, tá? O append-chard que vai meio que colocar no nosso HTML essas informações. Que informações que a gente precisa? O nosso div element, que é o que a gente criou aqui. Maravilha? Div element, opa, tá aqui, ó. Putz, olá, que legal, né? Vou deixar um ponto e vírgula aqui. Vamos inspecionar. Clicando aqui, né? Vou inspecionar. Aí aqui eu tenho
O content, dentro do content eu criei um parágrafo, que é tudo que eu fiz aqui. Depois coloquei um strong, né? E esse strong ficou o nome da variável aqui, tranquilo. Ficou em negrito aqui. A gente inseriu o elemento, né, dentro do nosso elemento que já existia ali dentro do nosso HTML. Pelo JavaScript, pelo DOM. Isso é muito legal, né? E o que a gente pode melhorar aqui, se caso não vir nada, se vir null, né, a gente, para não ficar esse main aqui largado, a gente pode, na aula passada a gente removeu, agora a gente pode implementar uma mensagem. Vou colocar aqui um else, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou colocar um div element, né, do mesmo jeito aqui, no HTML, do mesmo jeito que a gente viu. Vou colocar um trepete literos, vou colocar aqui, ó, não existe variável. Existe variável. Show? Posso colocar dentro de um parágrafo aqui, tá, para ficar mais bonitinho. Deixa eu vir para cá. Opa, maravilha. Então, agora a gente precisa colocar o main, né? Um append child, tudo a mesma coisa, append child, né? E inserir a nossa div element, beleza? Vamos lá. Pô, professor, não deu em nada aqui. Vamos entender. Pessoal, lembra, sempre vê o erro para tentar entender o que está acontecendo, tá? Vamos tentar corrigir junto. Aqui a gente tem nossa div element. Beleza. Element aqui, na verdade, vamos já corrigir isso aqui. Element, vamos deixar element bonitinho. Div element. Boa. Ele está falando div element is defined. Por que ele está falando isso? Vamos clicar aqui e entender que ele já mandou para nossa div. Tá. Beleza. Tá. Show de bola. Então, o que acontece? Ele já mandou a gente nesse else aqui. Por quê? Aqui ele está falando que a div element, ela só existe essa variável aqui dentro dessa condição. Aqui ela já não existe mais. Por quê? Porque essa variável, ela não é global. Ela é uma variável que está dentro desse escopo aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa variável e vamos deixar ela global, igual as outras. Essas daqui são global. Vamos ver se a gente resolveu o problema. Aí aqui a gente precisa, né, mudar o nome, que a gente tinha mudado. Agora apareceu, tá bonitinho, div element, né, corrigido o nome, corrigido, a variável está global. Agora sim, não existe variável. Ou seja, quando existir, tá? Quando existir aqui, Giovanni, aí vai aparecer o nome. Se não vir nada, dá um defined mesmo, aí vai aparecer a mensagem que a gente inseriu aqui embaixo, já com a variável global, tudo bonitinho aqui, tá? Essa variável global, ela serve para todo mundo aqui. Como ela estava só aqui, ela só servia para esse escopo. Por isso que deu erro, tá bom? Beleza, pessoas? Vamos pro próximo. Show de bola. Valeu demais.